Olá, pessoal. Eu estou gravando aqui esse vídeo para fazer uma revisão final de alguns aspectos que podem ser importantes para a PX1, alguns conceitos, algumas noções aí que de repente vale a pena fazer uma revisão aí nessa véspera da prova. Vamos lá. O primeiro ponto que considero importante é o tópico a respeito das características das leis. Por exemplo, questões que perguntem quais são as características das leis, por quê, quais principais características das leis. E aí você pode se lembrar de algumas. Tem, por exemplo, imperatividade, que as leis são abstratas, mas tem dois aspectos que eu destacaria aqui, para você se lembrar bem na hora da prova. A primeira característica é que fala da generalidade. O que isso significa? Que a lei ela vai incidir sobre todas as pessoas sem distinção. Então, assim, ninguém está fora dessa incidência da lei. Todas as pessoas, indistintamente, né, a lei vai incidir sobre todas as pessoas. Não importa quem. Se a pessoa tem poder, se a pessoa não tem poder, se a pessoa tem características específicas, a lei vale para todos. E a segunda característica, e aí eu peço para vocês destacarem isso bem no material, na hora da revisão, é a coercibilidade. E aí você vai se lembrar que foi estudado a respeito dos instrumentos de controle social, né, que juntamente com o direito, há outros instrumentos de controle social, por exemplo, a moral. A grande característica do direito e das leis é a característica da coercibilidade, né? Então, e ela serve justamente para construir relações sociais mais harmoniosas e também, né, tem relação com a questão de que o direito, as normas jurídicas, elas têm a capacidade de, de movimentar a força organizada do Estado. E é assim que vai garantir o respeito às normas, aos preceitos, tá bom? Então, essa é uma característica do direito que não está presente nos outros instrumentos de controle social. O segundo ponto para a revisão é a respeito da diferença entre vigência temporária e vigência indeterminada das leis. Lembre-se do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz o seguinte: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Daí, você vai interpretar da seguinte forma: normalmente, a lei vai ter a vigência por um prazo indeterminado, né? Então, a lei ela vale com um prazo indeterminado. Só que nas normas temporárias, o que acontece é que existe uma data prevista na norma dizendo quando os efeitos cessam, quando os efeitos daquela norma vão acabar. Por isso que ela é temporária. Então, essa é a diferença da vigência temporária da vigência indeterminada. A vigência temporária traz na norma o prazo, né, até quando aquela norma vale. Vigência indeterminada não traz esse prazo, então fica valendo por prazo indeterminado. E isso daí está no artigo 2º, tá, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O terceiro ponto para você revisar
é o que diz respeito à personalidade, né? Vamos lá, então, também há alguns pontos importantes de diferenciar aí a respeito da personalidade, da proteção aos direitos de personalidade, proteção a interesses jurídicos, tá? Com respeito até mesmo ao ciclo da vida. Nós, no direito, existe muita discussão a respeito da questão dos direitos, né, desde o início da vida. Então, nós podemos destacar aí 3 momentos. Temos o conceito do embrião, temos o conceito de nascituro e temos o conceito de pessoa. Com respeito ao embrião, no direito é possível dizer que o embrião ele não vai ter personalidade, não tem interesses jurídicos tutelados. Agora, a diferença para o nascituro, que é o feto, é que o nascituro ele também não tem personalidade, porque a personalidade se adquire com o nascimento com vida. Então, a personalidade passa, então, quando a pessoa nasce, né? Ao momento em que nasce, se torna uma pessoa com personalidade, né? Então, mas o nascituro, ele não tem a personalidade. Só que a diferença em relação ao embrião é que o nascituro, ele tem direitos garantidos por lei. Por exemplo, tem direito aos alimentos, tem os alimentos gravídicos, né, que é possível pedir em nome do nascituro. Então, tem o próprio direito à vida também garantido, tem direitos patrimoniais e por aí vai. Portanto, o nascituro ele não tem personalidade, mas tem direitos garantidos por lei. E a pessoa, né, aí abrange tudo. Vai ter a personalidade, tem os interesses jurídicos tutelados. Tá bom? Então, é importante considerar aí esses 3 aspectos, né? Que a personalidade civil, ela é adquirida com o nascimento com vida. Lembre-se disso. A personalidade civil é adquirida com o nascimento com vida. Então, quem tem personalidade são as pessoas, tá bom? E então a personalidade se adquire com um nascimento com vida. Um outro tópico para você revisar é o que fala sobre morte presumida sem declaração de ausência. Quando que isso daí é útil, né? Até mesmo na vida, enfim. Muitas vezes, quando acontecem essas catástrofes, quando acontecem essas questões que, por exemplo, sabe-se que a pessoa estava em determinado lugar, mas aconteceu um desastre natural, alguma coisa que não foi possível localizar, né? Por exemplo, passou um ciclone e aí não foi possível localizar ali exatamente onde a pessoa, né? Ali, só que sabia-se que ela estava ali naquele local. Aí, nesse caso, o que é feito no direito é essa declaração, né, de que houve uma morte presumida, mas não se declara a ausência da pessoa. É uma circunstância diferente. A pessoa não estava ausente, mas teve a morte presumida, tá bom? Porque tem esse altíssimo grau de probabilidade, né, desse evento. Então, essa é uma característica que é muito provável que a pessoa, né, faleceu ali, que
havia um risco de vida, um perigo de vida muito alto, né, nas tragédias naturais, essas questões todas. Isso está no artigo 7º do Código Civil. E aí, como já se esgotam as possibilidades de buscas, essa coisa toda, então o juiz ele fixa como a data provável do falecimento a data em que aconteceu ali o evento, né? Aí vem investigações, laudos, coisas assim, a ocorrência do fato em si. E essa declaração, ela tem o mesmo efeito da certidão de óbito, né? E qual a importância disso? A importância está ligada intimamente a uma questão da abertura da sucessão, né? Para poder abrir a sucessão, aí é preciso haver essa declaração da morte presumida, mas sem a declaração da ausência. Por último, esses tópicos aqui que eu destaco, a diferença entre contrato paritário, contrato de adesão, você pode se lembrar bem que o contrato de adesão ele é muito comum nas relações de consumo, né? Ele não tem equilíbrio, não tem uma igualdade na relação jurídica, tá? O contrato paritário não. Ele tem um ajuste entre as partes combinam livremente e estão paritário, né? As pessoas estão no mesmo nível de negociação. Essa é a diferença. E o último tópico que eu destaco aqui, os princípios da nova teoria contratual, função social do contrato e boa-fé objetiva. Tá bom? Dei uma revisada aí nesses dois princípios que podem ser importantes também